Olá, estamos aqui para mais um vídeo dessa coleção incrível de ensaio e formação do leitor. A cada dia, a cada semana, nós preparamos e elaboramos materiais mais aprofundados com a intenção e com o intuito de realmente fazer um bate-papo mesmo. A ideia é que a gente construa juntos um caminho de discussão dentro desse universo do letramento, da alfabetização, da leitura, da literatura. E então, os seus comentários são extremamente bem-vindos aqui no final desse vídeo, tá certo? E aproveite, inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo e compartilhe. Compartilhe aí com a maior quantidade de pessoas que você conseguir, porque com comentários, a gente vai incrementando e melhorando cada vez mais aqui o nosso material. Estamos aqui, eu e Malu, né, Malu? Tudo bem? Tudo bem, Stefânia? Olá, vamos conversar hoje sobre alfabetização novamente e com certeza esclarecer algumas coisas, né, que as pessoas ficam aí na dúvida. Será que posso fazer na sala de aula? Será que devo? Será que não posso mais? O que que é proibido? O que que está na moda? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. E hoje o tema que a gente separou aqui, ele vem junto com uma indicação de um livro, de um material de apoio, de leitura e de muito conhecimento, certo? E aí o nosso tema de hoje, olha só que barato. A diversão é o caminho para a alfabetização? Olha só que vai com uma pergunta aqui hoje. Então, hoje nosso compromisso é responder esta pergunta aqui para vocês. Então, fique com a gente até o final do livro, aliás, até o final do vídeo e até o final do livro depois, para que a gente possa realmente responder essa pergunta juntos, certo? Juntos e juntas. Então vamos lá. Hoje o livro, né? Eu vou deixar para a Malu mostrar esse livro, então ele vai ficar como uma surpresa. E aí eu vou só elucidar, falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai trabalhar neste livro, tá? Então, quando a gente fala de diversão, a gente fala de diversão. Diversão, ele é inerente ao público infantil, vamos dizer assim. Ele é inerente, é inato. A criança está associada à diversão. Conforme nós vamos crescendo, né, entrando na fase da adolescência, depois na fase adulta, majoritariamente a gente vai perdendo esta característica da diversão. E isso é uma coisa que não seria muito interessante, não. Principalmente para quem trabalha com o processo de alfabetização, para quem trabalha com o processo do letramento e como professor, principalmente, né? Então, perder este vínculo com a diversão não é a melhor opção. Até fiz uma poesia e olha que eu nem gosto de poesia, hein? O material que a gente vai apresentar hoje, ele fala exatamente do processo da natureza, né? E a natureza para a criança é um território farto de diversão. Afinal de contas, se a gente for puxar aqui no fundo da nossa memória, quem nunca brincou de fazer uma fazenda para as formigas, né? Então faz a fazenda, constrói uma cidade, espera as formigas interagirem ali com a sua fazenda, cria até um laguinho ali para a fazenda da formiga e por aí vai, né? Então quem nunca criou uma história nesse sentido? Então volta aí na sua memória. Quem nunca se encantou de ver a borboleta no jardim? Isso encanta adultos e crianças, né? Ela é uma coisa que quando a gente vê a borboleta, os nossos olhos, eles acompanham a borboleta onde ela estiver. Quem nunca fugiu de medo de barata? Quem nunca foi atormentado por uma barata segurando na perninha, por aquele menino da escola ou da rua que adorava atormentar? Então, a natureza é inerente ao processo da diversão. Então, se diverte, se aprende e se assusta com ela também, né? E aí, o universo da diversão é um universo bastante propício, é um terreno fértil, né? Quando a gente fala de natureza, a gente fala do que é natural, e a linguagem é naturalmente humana, né? E tudo que está ao nosso redor, ele é uma criação humana, o que se dá o nome. Então, primeiro eu construo uma sensação, depois um campo mental, e depois a gente dá um nome para aquilo. Então, o nome borboleta, o nome lagartixa, o nome formiga, o nome jacaré,
né? Por que que chama jacaré? Por que chama lagartixa? Por que chama borboleta? Isso tudo tem uma criação na mente primeiro, para depois vir para a linguagem, né? Então, olha como é importante. E a gente caminhar nesse universo da natureza, ela traz para a gente uma vivência. Então, quem é que na infância mesmo, dentro de casa, não vive lá com a formiga, como eu falei, com a borboleta, com a lagartixa, com a barata. Então, eu vou criando um repertório dentro deste universo de vivência infantil, e quando ela vai para a escola, ela traz esse repertório, né? Então, ela traz essa experiência de vida. Então, essa experiência de vida, então, se eu vou fazer o processo de alfabetização ali, aproveitar a experiência de vida é fundamental. E junto com a diversão, que aqui é o nosso tema do nosso vídeo de hoje, né? Então, a diversão, o que que a diversão ela faz aqui nesse processo do letramento e da escrita, da literatura em si? Ela traz um dos grandes fundamentos de afetar. Então, tem um outro vídeo que a gente fala bastante sobre a questão do como é importante o processo de afetar e o que é de fato o afetar. Então, nessa série de vídeos, a gente vai respondendo essas inquietações, né, de como eu faço realmente para encantar os meus estudantes a ponto de que eles realmente se interessem e eles façam transformações importantes ali na aprendizagem, né? E aí, quando eu falo da questão de um dos elementos da diversão, eu estou falando da alegria. A alegria, né, de fazer uma descoberta, de construir a fazenda de formiga, de se encantar com uma borboleta. E ele traz para a gente exatamente o universo do prazer, né? Então, a diversão, ela traz a emoção da alegria e a mentalidade prazerosa. Mentalidade prazerosa tem a ver com autoestima, tem a ver com energia de vida, que daí a gente vai falar da libido, né? A libido não é só a questão do universo dos relacionamentos afetivos. Mas a libido é aquela que nos dá a força de energia, né? De impulsionarmos para a vida, para aquilo que a gente quer fazer, né? Então, se eu tenho uma criança que ela está ali com a autoestima dela bastante trabalhada, bastante apimentada, alimentada, ela tem uma perspectiva de realmente ter o prazer em aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se comunicar com a linguagem escrita para além da linguagem oral, né? Então, eu estou alfabetizando, eu estou fazendo um processo coerente nessa alfabetização. Isso tem alguma coisa a ver com, e a gente consegue situar isso na BNCC, Malu? Sim. E antes de situar na BNCC, você falou bastante de diversão. E diversão não é só aquilo que eu estou fazendo, brincando no lúdico, colocando a mão na massa, como fala, correndo, pulando. A gente pode também se divertir quando desperta o interesse, né? Quando você desperta o interesse, você se diverte lendo, se diverte com um livro, se diverte estudando, aprendendo, indo buscar. Então, o sentido dessa diversão, ele é muito confundido na escola. Quando a gente fala, vamos fazer a criança brincar, ela se divertir, então você tem que dar um brinquedo para ela, tem que oferecer condições para que ela se movimente. E ela não precisa só disso, porque nós nos divertimos e sentimos satisfeito também parado, também ali, né, no lugar concentrado, tentando resolver situações. Então, eu acho que o nosso bate-papo de hoje, ele pode ser entendido para o nosso planejamento, quando vamos buscar onde acrescentar ali na BNCC, em espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, ali tem várias habilidades que a criança tem que ter garantido dentro, né, desse campo de experiência, e também o corpo, gesto e movimento, também ele pode estar ali, né, buscando habilidades, o professor pode buscar habilidades dentro desse campo para que ele atenda no planejamento, e a escuta, fala, pensamento e imaginação.
Então, vamos ficar nesses, já que nós temos 5 campos, tem dica aqui de 3 para hoje. Pode encontrar até nos demais, mas para hoje a gente fica com a dica desses 3 campos de experiências, que é importantíssimo para que na hora de fazer o planejamento, o professor fala, mas hoje eu vou trabalhar com o quê? Para quê? Aonde que eu vou acrescentar a BNCC dentro do meu planejamento? Então, buscando ali, você vai ter uma série de habilidades que você vai escolher a qual que você vai trabalhar naquele dia. Então, eu acho que é por aí, né? O material que vai ajudar também a despertar esse interesse, essa alegria da criança em estar na escola. Isso, e é bem colocado por você a questão do divertimento não ser só na brincadeira do correr, do pular ou de ter um brinquedo na mão, né? Mas brincar com a própria descoberta, isso é prazeroso, né? Quando a gente, quem já alfabetizou, quem já experimentou essa vivência enquanto professor, ele entende quanto é prazeroso para ele, enquanto adulto, enquanto formador, enquanto professor, quando aquela criança consegue compreender o som da letra, o som da sílaba, juntar uma palavra, dar um sentido, um significado para aquela palavra, fazer a associação, né, daquilo que ela viu como imagem. Então, a gente fala isso também sobre a questão da imagem em outros vídeos. Depois, enquanto ela viu quanto as letras que formam aquela imagem, depois aquela conjunto, então isso ele pode ser uma diversão, né? Desde que o adulto, esse professor, ele também enxergue isso como um processo divertido. Né? Então, é aquilo do improviso do letramento, ele pode permear várias perspectivas aí, né? Então, eu posso trabalhar com as sílabas? Posso. Eu posso trabalhar com as letras móveis? Posso. Eu posso trabalhar com as hipóteses? Posso. Eu posso me divertir ali com todos os caminhos que o processo da alfabetização permite, né? O resultado final desse processo é aquele estudante conseguir brincar com a formiga, com a fazenda de formiga, e ainda escrever um texto relatando como foi a sua experiência ou até uma cena de novela da sua fazenda de formigas. Então, o nosso resultado final é esse, né, Malu? E a gente separou um material aqui e a ideia dele estar aqui é justamente para a gente derrubar as barreiras de preconceito. E essa é a nossa ideia aqui, de derrubar as barreiras, de compreender que esse universo ele precisa ser dinâmico e a diversão está dentro desse dinamismo. Você quer apresentar para a gente, Malu, esse material? Então, nós trouxemos aqui, né, a cartilha dos animais com o alfabeto divertido, escrito pela autora, né, a doutoranda Eva Góes, que fala sobre alfabetização, publicado pela editora Miraculos, e ela é uma cartilha, como o próprio nome diz, né, onde a criança vai poder conhecer as letras, ela vai poder interagir, ela vai escrever, ela vai pintar, porque criança adora colorir, e colorir da forma que ela tenha, né, de ideia desses animais, não tem uma cor específica, que uma orientação, você tem que fazer dessa cor ou da outra, ela pode criar em cima desse material. E o que chama atenção sobre a cartilha dos animais é que ela é uma cartilha com uma sequência do alfabeto, mas que ela traz aquilo que a Estefânia falou, que é a questão da vivência. A criança, ela gosta de animais. Então, todos os animais apresentados aqui, eles são filhotes, que já começa a identificação dessa criança, né? Que ela também, ela é o filhote humano ali, então ela vai se identificar com o tamanho já desses animais. E dentro de todas as informações que tem aqui, elas são curiosidades pesquisadas. Não está falando, o leão comeu o ratinho, o leão não brincou com a bola, né? Como que às vezes a gente encontra por aí alguma palavra ou alguma frase que está ali só alegórica mesmo, ela não tem um sentido. Aqui tudo tem um sentido. Então, foi informação pesquisada, né, referente àquele animal, referente à letra. Então, além de estar
escrevendo, estar pintando, estar se divertindo, a criança está aprendendo com esse universo dos animais. E ele pode ser ampliado por meio de pesquisas e tudo mais, porque como tem aqui uma fala sobre o urso panda, por exemplo, né? Ele tem cauda curta e tal. Será que sempre a criança já pergunta, né? Mas ele é da família do urso? Quantos quanta espécie de urso tem? E nós temos recurso hoje da tecnologia. Vamos então levar essa criança, vamos pesquisar sobre esse urso, incentivá-lo a buscar mais informações e aí escrever, produzir texto, desenhar e fazer outras explorações, né, a respeito desse próprio animal que está aqui. Então, já trabalhar o letramento e a diversidade de material que tem. Então, é o que chamou a atenção para que a gente esteja conversando sobre ela hoje. Quer que fale mais alguma coisa sobre ela? Eu queria que você desse o exemplo do último animal, que a gente nunca ouviu falar daquele último animal. A gente estava olhando e pesquisando material para falar, e esse último animal chamou a atenção. Vamos ver se vocês aí já ouviram e já conhecem esse animal. E aí pode deixar nos comentários, eu já sabia, ou então, nossa, não sabia, aprendi mais uma. Olha só esse animal, ó. A gente É olha a o imagem, automaticamente a gente mata a charada. Canguru. E isso é legal, né? A criança ela pode olhar a imagem, lembra da imagem? Então ela pode olhar a imagem e dizer canguru, mas não é. Que animal que é, Malu? Então, aí, e lendo junto com essa criança, né? Será que a pronúncia é essa mesma? Até buscar, né, da onde que vem, qual é o lugar que tem esse animal, porque a gente tem a mania, às vezes a gente pronuncia todas as palavras como que ela viesse do inglês, né? E nem sempre é, e nem sempre a pronúncia é desse jeito. Então, tem que ver como que pronuncia, e aqui tá, né? Veja a frase e complete com a letra que falta. O álabe é o menor que o canguru para que ele ponha o W. Então já fala que ele é menor que o canguru, mas não está dizendo que não é. Então vamos pesquisar para saber. Ele tem esse nome, será que é porque ele é de outra região ou é porque ele é outro animal? Porque tem vários animais que eles são, né? Aí nós podemos ver quais outros animais que eles são muito parecidos. O próprio camelo, dromedário, eles são parecidos, mas não são os mesmos. Então, e a criança vai respondendo isso. Qual outro que você acha que é igual, que não é da mesma espécie? Então, trazer ali. E todas a forma, a Estefânia diz, eu não gosto muito de poesia, e a gente fala porque a gente tem dentro do nosso entendimento a questão da poesia romântica, né? É, Mas não da linguagem poética, que é aquela que desperta sentimento por tudo que eu estou vendo e traz uma brincadeira com as palavras em rima e tudo mais. exato. Então, falar que ele o álabe é um marsupial que pula a todo instante. Começa com a letra W, que é uma das consoantes. Então já está falando aqui que ele tem a bolsa também, mas será que ele é um canguru mesmo ou não? Vamos deixar para a curiosidade de cada um, né? Isso mesmo. E aí você pode pesquisar e falar aqui, é, não é, sabia, não sabia. É isso mesmo, é isso mesmo. E, e eu acho que uma das coisas que a gente pode estar fazendo, Estefânia, é um bate-papo depois com a autora, para saber mais Ah, sobre as intenções, né, de como que ela escreveu esse material, quais são os propósitos. Então, deixa no comentário também se vocês querem, né, participar desse bate-papo. A gente pode até fazer interação ao vivo, num outro momento, e ver boa. a possibilidade de trazer para falar mais sobre esse processo de alfabetização divertido, onde a criança possa interagir com o material, com o aprendizado, com o interesse dela de verdade. A gente fala de aluno interessado, mas às vezes a gente não dá essa oportunidade para que ele Isso. tenha interesse. Exatamente. E para a gente finalizar aqui e ilustrar, né, já que nós estamos falando dessa diversão, a gente brinca muito aqui, eu e a Malu, eu brinco na parte afetiva, né, desse universo da aprendizagem. A Malu, ela brinca nessa parte pedagógica desse universo da aprendizagem, né? Então a gente precisa unir esses dois. E como a gente pode unir esses dois junto com quem produz materiais, né? Materiais que vão contribuir para que a gente passeie nesse universo pedagógico, resolvendo os conflitos
conflitos de aprendizagem e trazendo esse universo do prazer, esse universo da alegria, esse universo da compreensão de mundo, justamente porque através dessas experiências de aprendizagem a gente gera novas sinapses nessas crianças e em nós adultos também. Então, afetar sempre para gerenciar os conflitos do processo de aprendizagem e nada melhor do que vir com os autores aqui, justamente para trazer ali nesse bate-papo gostoso que a gente faz, caminhos, né? Caminhos para resolver essas questões da aprendizagem. Esse é o nosso intuito. Então, compartilhem e digam aqui se vocês topam uma conversa ao vivo aí com a autora, beleza? E aí, para a gente encerrar hoje a nossa conversa, que foi muito prazerosa, Malu, suas considerações finais? Eu acho que foi mesmo muito prazeroso, e como você disse, a gente brinca com essa questão, você com a psicanálise, eu com a pedagogia, porém, nós duas, né, produzimos também texto, escrevemos também, e isso ajuda muito você a ver de todos os lugares como que essa criança, porque aí é difícil escrever, é difícil colocar a comunicação ali no papel, é difícil buscar as informações, só que tudo isso também pode ser muito divertido quando há o interesse em buscar aquela informação que você quer aprender, quer conhecer. Então, a criança tem que ser despertada nessa alegria de aprender. E animais desperta muito a curiosidade deles. Então, vamos pensar mais nesses projetos que a gente tem, né, de sala de aula, no nosso planejamento, de forma que a criança goste do assunto, para que ela possa aprofundar nele. Então, foi um prazer e até o próximo. Até um próximo. Um abração a todos.